O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesse domingo que conversou recentemente por telefone com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. No fim de semana, Trump havia anunciado o fechamento do espaço aéreo da Venezuela depois de confirmar operações em terra contra narcotraficantes. Começariam em breve. Fred, desde agosto, os Estados Unidos mobilizam um amplo aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. Até que ponto a operação tem como foco, de fato, o combate ao narcotráfico internacional e até que ponto é uma pressão para a saída de Nicolás Maduro do poder? Te pergunto isso porque a gente sabe dessa conversa entre Trump com Maduro. O que de fato essa conversa representa, Fred? Olha, essa conversa significa bastante porque a gente está num período de escalada dessas tensões na Venezuela, né? Há muita coisa em jogo ali. O Donald Trump, ele aponta a questão do narcotráfico e ele tem sido muito incisivo em relação a isso, mas também a questão da imigração e também a questão do controle dos Estados Unidos em relação ao Caribe e às Américas, né? Que é uma questão geopolítica de interesse de proteção em relação às pressões de outros países, principalmente a China. Mas voltemos aqui ao ponto específico do Nicolás Maduro, né? Ontem, o Donald Trump confirmou a informação da matéria do The New York Times da semana passada de que ele e Nicolás Maduro haviam conversado por telefone. Né? Foi uma conversa curta, não tem muitos detalhes, e no Air Force One, Donald Trump falou sobre ela com os repórteres. Vamos ouvir o que ele disse. Mr. President, I'm Venezuela. Can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Well, because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't do that. Mr. What did you say? What did you say? Would you say it went well? No, I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Deixou o mistério, né, Fred? Sim, ele estava falando sobre essa questão do narcotráfico, né? Porque foram mais ou menos 20 ataques contra embarcações ali no Pacífico e no Caribe, né? 83 mortos. O Donald Trump, ele falou um pouco depois também sobre a acusação feita pelo The Washington Post de que o secretário da Guerra, Pete Hegseth, no ataque feito a uma embarcação no dia 2 de setembro, havia sido consultado o que deveria fazer, porque dos 11 ocupantes da embarcação, 2 haviam sobrevivido. E, segundo essa matéria, Pete Hegseth havia afirmado que era para matar todas as pessoas que estavam lá numa ordem verbal. O Congresso dos Estados Unidos, o representante republicano na área de defesa, disse que não tem informações sobre isso no Congresso. Donald Trump também disse desconhecer e que não acredita que o Pete Hegseth teria dado essa ordem que configuraria um crime de guerra. Né? Então ele fica muito pressionado em relação a isso também na política interna dos Estados Unidos. Né? E ele também, ao mesmo tempo, tem aumentado muito a pressão. Ao longo do final de semana, ele anunciou pela rede social, o Truth Social, de que o espaço aéreo da Venezuela estaria completamente fechado para o tráfego aéreo. Né? E acende até o alerta, que foi inclusive a pergunta da repórter para ele, até de fato o que esse fechamento do espaço aéreo poderia ali representar também para a Venezuela. E a gente tem discutido muito até que ponto pode ter um ataque e até que ponto não. É só uma pressão. Para a Venezuela significa muito porque é um isolamento. Tanto é que o Nicolás Maduro, ele suspendeu a licença, né, revogou a licença de 6 companhias aéreas que já estavam suspendendo desde antes disso, ante a iminência de algum ataque na região. Né? Até porque, entre quinta e sexta-feira, Donald Trump também havia afirmado que, com o sucesso das ações contra as embarcações, os ataques aéreos contra as embarcações, em breve começariam as operações em terra.
Os fuzileiros americanos, né, da 22ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais, está em treinamento na região, são mais ou menos 4.500 fuzileiros que estão se preparando para fazer essa operação, né, segundo a informação do Donald Trump, contra instalações do narcotráfico na região, né? E ainda há toda também a composição daquela força-tarefa, né? Tem o maior porta-aviões dos Estados Unidos na região, que é o Gerald Ford, tem um outro porta-aviões que é o Iwo Jima, navios de desembarque, pelo menos 10 caças F-35 de quinta geração, né, capazes de despistar o radar, né, uma assinatura de radar muito baixa, tem contínuas operações de drones, bombardeiros B-52 sobrevoando a região, né, aviões de inteligência. Então isso tem levado a um aumento da tensão e a uma expectativa de um conflito. E Donald Trump também já havia sinalizado que ele não está satisfeito com o governo venezuelano ali, justamente por causa dessa tensão que ele traz da imigração, do narcotráfico e também da forte aliança que ele tem com o governo chinês. Então isso tudo leva realmente a uma expectativa. Agora, se vai conseguir fazer uma troca de poder na Venezuela, tem alguns fatores que a gente tem que levar em conta. Primeiro, os fatores que podem favorecer uma troca de poder. Na Venezuela, 1/3 da população só segundo uma pesquisa do Pew Research feita no início desse ano, só 33% dos venezuelanos confiam no governo. Mais de 80% estão insatisfeitos com a condução da economia. A Venezuela não informa muito dados sobre a inflação. Há estimativas que a inflação mensal estaria entre 20% e 30%. O FMI recentemente disse que a inflação anual chegaria a 270%. Né? O Bolívar, né, que é a moeda venezuelana, nos últimos 3 meses teve uma depreciação de mais ou menos 70%. Pra você ter uma ideia, isso significa que o salário mínimo da Venezuela hoje é de $1, né? Assim, e uma boa parte da população venezuelana vive com isso, né? O salário médio é um pouco maior do que isso. O funcionalismo público, em geral, recebe em torno de $23, $24. Você tem salários na faixa de $100, $150, mas você vê que tudo isso é muito baixo. E há uma pressão econômica muito grande. Segundo fator que também pode ajudar desde a concessão do Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, no início desse ano, né, você teve a questão venezuelana chegando muita evolução, muita força para toda a comunidade internacional e ganhando momento, inclusive trazendo de volta a questão das eleições de 2024, que a oposição afirmou que teria vencido, o governo, a CNE, né, que é o Conselho Eleitoral, não fez a revisão, não fez a recontagem dos votos, isso ficou uma questão nebulosa, né, para o mundo inteiro, e dali em diante o governo o governo Maduro ficou bastante questionado, né? Agora, nós temos outros pontos, né, que você tem uma lealdade muito forte das Forças Armadas em relação a Nicolás Maduro, que ele se sustenta muito com base nisso. Ele está construindo também uma rede de alianças baseadas na questão dos recursos energéticos, porque ele pediu também, o Nicolás Maduro, apoio à OPEP, no caso de uma possível intervenção norte-americana, né, porque diz que ele teria interesse nas reservas da Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas potenciais de petróleo do mundo, mais até do que a Arábia Saudita. São mais de 300 bilhões de barris de petróleo, né? E ele podendo manipular o preço do petróleo, ele aumentaria, reduzindo a produção, ele aumentaria o custo e os Estados Unidos são fortemente dependentes de combustível fóssil, né? Principalmente a questão do preço do galão da gasolina é uma questão de estabilidade política, inclusive lá. Se dispara o preço do galão da gasolina, há um questionamento sério de política interna dos Estados Unidos, né? Então isso daí também entra nesse conjunto. E um terceiro fator é exatamente essa proximidade cada vez maior da Venezuela com a China e com a Rússia. A China até
já classificou esse momento, com essas sanções, ataques, etc., de sanções inaceitáveis. E há umas 3 semanas atrás, a Rússia também havia falado que estava disposto a ajudar a Venezuela a superar essas ameaças. Não deixou claro se essa ajuda seria uma ajuda militar ou não, mas você vê um eixo de aliança de proximidade para se contrapor a uma pressão dos Estados Unidos, o que aumenta as tensões para toda a região. Fred, só antes da gente continuar, eu queria convidar quem está aqui nos acompanhando a participar também da nossa enquete. A gente perguntou justamente sobre essa questão ali, essa tensão entre Estados Unidos e a Venezuela, e essa questão que o presidente americano declarou no fim de semana de fechar o espaço aéreo da Venezuela. Vou dar o resultado parcial da nossa enquete. Por enquanto, 69% das pessoas acreditam que é uma medida necessária, 15% um risco de conflito e 15% também apenas uma pressão política para a questão do Nicolás Maduro sair do poder. Mas, Fred, no meio disso tudo, é uma dúvida que eu realmente fico. Como a Venezuela tem muitos países vizinhos, inclusive o Brasil é um deles, até que ponto os países podem influenciar ou não ali uma interferência, uma invasão dos Estados Unidos? Como que os países vizinhos da Venezuela têm se comportado até então com essa eminência, esse acirramento de tensão? A capacidade dos países latino-americanos pressionarem Donald Trump reduziu drasticamente desde o tarifaço, né? Você vê, quem tem sido um pouco mais crítico é o presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro, mas também ele critica, mas ele recua. O Brasil, que sempre foi um aliado histórico da Venezuela, desde a época de Hugo Chávez, também está numa situação complicada, porque está negociando a saída do tarifaço, conseguiu alguns bons resultados agora nas negociações, houve um retrocesso nos preços agrícolas, mas ainda tem mais preços, tem mais produtos de exportação que precisam entrar nisso daí, e o Brasil continua nessa negociação. Então, ele vai ficar nessa posição entre manter o apoio a um aliado de proximidade histórico e que também está relacionado com o eleitorado da base de apoio do presidente Lula dentro do Brasil, ou calcular os impactos que um posicionamento favorável, uma defesa irrestrita à Venezuela levaria a essas negociações em relação aos Estados Unidos. É uma situação que os países da região não têm muito poder político para se contrapor, vivem um momento bastante tenso por conta da questão tarifária, né? E precisa também se firmar. Então vai ser um estudo de caso que o pragmatismo vai pesar muito, né? Acredito que até mais do que a ideologia.